Olá, estou representando o time System 32, que é composto por Matheus Way, que no caso sou eu, Gabriel Gomes e Rafael Cassiano. Bem, estou aqui para apresentar o documento de game design do jogo chamado Endecal System, que como podemos ver na capa será um jogo do gênero de terror. Então, seguindo em frente, vamos falar um pouco sobre a história do jogo. Mas antes disso, vale dizer que o jogo é inspirado em jogos famosos de terror como Lethal Company e Devour, que a princípio são jogos multiplayer, porém para o desenvolvimento inicial do nosso jogo, a gente vai fazer um jogo single player. Então, sabendo disso, vamos falar um pouco da história do nosso jogo. Bem, o nosso jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a Terra tornou-se inabitável devido a diversos demônios e possuídos que apareceram por causa de rituais satânicos. Sendo assim, alguns sobreviventes conseguiram fugir dessas entidades e foram se refugiar em estações espaciais na órbita da Terra. Então, como os recursos lá são bem limitados e a humanidade precisa de recursos para sobreviver, ela se vê obrigada a enviar um o, é, dos seus povos, né, a fazer coleta de recursos na Terra, onde este ser que é enviado, ele vai ter que tentar sobreviver contra essas entidades que estão por toda a Terra, enquanto tenta procurar os recursos necessários para a sobrevivência deles na órbita. Falando de forma rápida sobre a gameplay do nosso jogo, como foi dito anteriormente, o jogo ele é da categoria de terror. E por ser um jogo de terror, a gente escolheu que o jogo seria em primeira pessoa para aumentar um pouco mais a realidade e tensão ao jogador em si. Sendo assim, o jogador ele vai assumir o papel do humano que foi escolhido para fazer as coletas de recursos na Terra. Então, de maneira geral, a estrutura do jogo vai ser baseada em um jogo de sobrevivência, onde haverá um ciclo de 3 dias em que o jogador terá que, nesse tempo determinado de 3 dias, bater uma meta de recursos coletados. E a cada meta que o jogador consegue atingir, um novo ciclo começará com metas maiores, até o jogador não conseguir mais atingir elas, resultando assim no fim do jogo. Ele pode perder no jogo por não conseguir bater essa meta durante esses 3 dias, ou então devido a alguma entidade que habita na Terra. E a vitória em si, não iria existir uma vitória 100%, né? A vitória seria bater a meta, mas sempre quando ele bate a meta, haverá uma meta maior no próximo ciclo. Então, no caso, seria mais sobrevivência. Falando então um pouco mais do universo do nosso jogo, aqui eu peguei algumas imagens do jogo Lethal Company, que é uma das inspirações. Aí, no nosso jogo, vai ter três tipos de cenários, onde basicamente eu peguei três imagens aqui que são em relação aos cenários do jogo Lethal Company. Onde o primeiro cenário seria uma safe zone, onde basicamente nesse primeiro cenário a gente iria poder comprar utensílios com o dinheiro que a gente ganha dos recursos. Além disso, ver informações do jogo no sentido de qual é a meta que a gente tem que bater. É, além de. Seria um local, como o nome está dizendo aqui, né? Seria um local seguro. Não teria nenhuma entidade para matar. No nosso caso, nesse cenário, seria uma nave no espaço, no nosso jogo. Já o segundo cenário seria já na Terra, basicamente, igual o Lethal Company, onde nesse cenário iria existir alguns recursos já para a gente poder coletar e trazer para a nave, mas seria poucos recursos, né? Não teria tantos recursos disponíveis nesse cenário, além de você ter que gastar bom tempo procurando eles. Seria um cenário aberto, onde a gente poderia ver o céu também, porque a ideia desse cenário é que a partir do momento que a gente entre nesse cenário, tenha a ideia do dia passando, né? Então, a gente começa de manhã e teria que voltar para a nave até no máximo de noite, digamos assim, né? Até 10 horas no caso.
que se a gente não voltasse até esse tempo, a gente também perderia. Então teria que voltar a esse tempo e voltar para esse cenário só no próximo dia, já que ele tem 3 dias, digamos assim. E tem um tempo para fazer as coletas. Nesse cenário, ele teria uma entrada para ele ir para outro cenário, que seria como se fosse uma indústria. A ideia é parecida com o do Lethal Company, e nessa indústria teria uma gama maior de recursos. A questão é que nesse terceiro cenário haverá várias entidades que podem acabar lhe matando, né? Então, esse terceiro cenário aqui é meio que importante a pessoa entrar lá para coletar os recursos, mas ao mesmo tempo ele vai ter que pensar se ele já tem a quantidade de recursos suficiente durante 3 dias, ou se ele não tem, ele vai ter que tentar se arriscar e entrar nesse cenário para conseguir coletar os recursos. Aí aqui é uma ideia, essas imagens são do jogo Lethal Company, é uma ideia de como seria o nosso cenário, né? Teria três tipos de cenário, né? Uma safe zone, um cenário que seria na Terra e um cenário que seria dentro de um estabelecimento. Falando então um pouco sobre o nosso personagem, o personagem principal, em que o jogador terá o controle, ele chama-se Alex Carter. Basicamente, contando mais sobre a história dele, ele era um cientista aeroespacial. Justamente por isso, ele acabava passando boa parte dos dias em missões espaciais longe de sua família. Que no caso ele tinha uma esposa chamada Clara e uma filha chamada Emily. Porém, com a aparição dos demônios e pessoas possuídas, Alex ele acabou perdendo sua família. Então, sabendo disso, como um dos sobreviventes, Alex, por não se importar mais com a vida, ele acaba se voluntariando para ser o humano a fazer essas coletas de recursos na Terra. Temos uma breve história sobre ele no documento de game design. Então, para não enrolar muito, basicamente as ações do Alex vai ser andar, correr, coletar itens, utilizar utensílios, coisas desse tipo. Agora, falando um pouco mais sobre os inimigos, vamos ter 3 tipos de inimigos. Basicamente, o primeiro tipo vai ser armadilhas e alucinações. Esse tipo de inimigo, basicamente, a gente pode encontrar ele no cenário 2 e no cenário 3. O cenário 2 seria a Terra e o cenário 3 dentro de um estabelecimento. Onde, basicamente, esse tipo de inimigo ele não daria um dano ao jogador. Porém, ele iria ser mais para assustar o jogador, como, por exemplo, um jump scare, só que para dar medo nele. Mas isso no cenário 2 seria basicamente para isso. Mas dentro do cenário 3, eles teriam uma função a mais que seria alertar o endemoniado, que é outro tipo de demônio, que alertando ele, ele poderia mudar o estado dele para perseguição do jogador. Seria mais ou menos isso. O outro tipo de inimigo seria os possuídos. Aí esses possuídos, eles já são um pouco mais perigosos porque eles podem matar o jogador, sendo que a diferença é que eles têm que ser ativados. Por exemplo, quando o jogador entra em um corredor, ele ativa esse tal inimigo, aí esse inimigo aparece e esse inimigo ele vai ter uma movimentação fixa, digamos, que ele corre até o final do corredor, por exemplo. Aí, durante esse corredor, você não pode entrar em contato com ele, você tem que correr em direção oposta. Um exemplo. Caso você entre em contato, ele mataria você, no caso. Aí ia ter toda uma mecânica para dar medo no jogador, com jumpscare, caso ele pegue também, essas coisas assim do tipo. O terceiro tipo de inimigo, que seria o principal, seria um endemoniado. Basicamente, tanto os possuídos quanto os endemoniados só encontraram no cenário 3, que é onde tem mais recursos. Sendo que esse endemoniado aqui, ele seria único, seria, digamos que só um dele. Ele vai ser basicamente o inimigo principal, e por ser o inimigo principal, ele vai ter uma inteligência maior do que os outros, que seria basicamente ativação, correr até o local e depois desativar. Esse aqui, ele vai ter estados, né? Por exemplo, ele vai ter um estado idle, que vai ser, por exemplo, ele parado em algum local. Ele vai ter um outro estado que é de ronda, em que ele vai ficar fazendo ronda. E outro estado que é de perseguição. Aí vai ter uma inteligência para ficar alterando entre eles. Em um momento ele vai ficar parado, em um momento ele vai fazer ronda, em algum momento ele vai perseguir o jogador. E no caso, todos esses aqui que são perigosos, quando ele entra em contato com o player acaba sendo morto. Né? Não teria essa ideia de vida. Né? Seria algo mais difícil, digamos assim. Né? A pessoa realmente tem que correr.
Então, falando um pouco agora sobre os controles e câmeras, basicamente o nosso jogo vai ser em primeira pessoa, né, para dar uma ideia mais de realidade e intensidade no jogo de terror. Aqui temos uma ideia de como vai ser a câmera. Por exemplo, aqui utilizando a lanterna, é um jogo em primeira pessoa. Em relação aos comandos, o jogo vai ser feito para ser jogado com teclado e mouse. Basicamente, nas teclas A, W, S, D, o jogador vai se mover. Também pode mover nas setinhas. No Shift vai correr e nas teclas numéricas ele vai poder alterar entre os utensílios ou então recursos que ele pegou no momento. O E vai ser para interagir nas coisas e o F, por exemplo, pode ser feito para ligar, desligar a lanterna. Então, finalizando aqui, esta apresentação foi uma breve amostra do nosso documento de game design. Então, no documento em si está mais organizado, contendo algumas informações a mais do que foi apresentado agora. Então, obrigado por tudo e até a próxima.